Olá pessoal, aqui é Henrique Cordeiro mais uma vez e hoje eu vou fazer uma explicação científica sobre os átomos. Os átomos, pessoal, eles são tudo que forma matéria, praticamente. A matéria toda do universo que tem massa e que tem tamanho, ela é formada por átomos. Ou seja, os átomos é o que forma a matéria toda visível. Na ciência até agora foram inventados até 4 modelos atômicos. Modelo atômico. Existem os modelos atômicos de Dalton, modelo atômico de Thomson, modelo atômico de Rutherford e modelo atômico de Bohr, como já foi explicado na ciência. E o atual mais usado é o modelo atômico Rutherford-Bohr. É o modelo que é utilizado para explicar o átomo, né? A anatomia do átomo. O átomo, pelas descobertas, ele é formado por prótons, nêutrons e elétrons. Prótons são as partículas de carga positiva. Os elétrons são as partículas de carga negativa e os nêutrons, partículas de carga neutra, né, como o próprio nome diz. E aí os prótons e os nêutrons são as duas partículas que estão no núcleo do átomo. Os elétrons giram em volta desse núcleo, formando um sistema parecido como um sistema solar. E esse é o mais aceito. Inclusive, para cada elétron tem uma camada. E quanto mais longe essa camada está do núcleo, mais força ele tem. Ou seja, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. Quanto mais longe está uma camada do núcleo, mais força tem o elétron, porque daí ele conseguiu escapar mais da força desse núcleo. Então, pessoal, sobre os modelos atômicos, eu vou explicar cada um deles agora. O modelo atômico de Dalton é o seguinte: ele acredita, né? Parece que ele era até mesmo um filósofo lá naquela época do século XIX. Ele acreditava que o átomo ele era indivisível, ele era uma bola esférica maciça, que era indivisível. Ele acreditava isso, que o átomo era como se fosse uma esfera que era indivisível. O modelo atômico de Thomson, ele já acreditava que havia como se fosse uma bola esférica também, só que daí havia a partícula dos elétrons, né? A bola esférica, ela era positiva, de carga positiva, e aí os elétrons eles eram ali presos, né, na borda e também dentro dessa bola esférica positiva, de carga positiva. Esses elétrons de carga negativa, no caso. E aí o Thomson ele ainda não tinha descobrido sobre as partículas neutras, né? No estudo dele isso não tinha sido descoberto ainda. E aí tem um estudo de Rutherford também, que ele é que fez a sua teoria assim que começou a ser mais aceita pelos cientistas, porque ele inventou os prótons, inventou não, os prótons já tinham sido descobertos já, mas aí ele descobriu os nêutrons, que antes não tinham sido descobertos nos modelos atômicos, nem de Thomson e nem mesmo de Dalton. Pessoal, Rutherford, ele descobriu e fez essa descoberta que na verdade o átomo ele é como se fosse um sistema solar, ele não é uma esfera maciça, é só com duas moléculas diferentes e nem com uma só. Na verdade, ele é formado por três partes: o elétron, o próton e o nêutron. Ou seja, na verdade, não é que o átomo ele é indivisível ou algo assim. Ele já é dividido já. O átomo ele não é uma molécula, ele é como se fosse um sistema solar, um sistema que tem três partículas que formam toda a matéria visível, mais ou menos isso. E aí, no núcleo, né, pelas descobertas de Rutherford, ele descobriu os nêutrons, né? Aí os prótons e os nêutrons ficam no núcleo e os elétrons, como são muito mais leves que o núcleo, às vezes o núcleo ele pode até pesar o dobro do que toda a carga de elétrons que tem. Os elétrons eles giram em volta como se fossem planetas. E quanto mais longe os elétrons conseguem, quanto mais uma atmosfera longe eles conseguem, longe do núcleo, mais força eles têm.
Isso é declarado em nível 1, nível 2, nível 3. Tem camada K, eu já vi já no meu livro didático, né? Essas coisas assim, as atmosferas fora do átomo. A descoberta realizada por Rutherford nomeou o que é aquela região lá que os elétrons ocupam, né? A região que os elétrons ficam girando em volta do núcleo, algo chamado de eletrosfera, em que todos os elétrons ficam girando em volta ali do núcleo, né? De carga negativa. E aí foi assim o estudo de Rutherford naquela época. E aí agora temos o modelo atômico de Bohr. Ele inventou isso e propôs que cada átomo ele possuía camadas após o núcleo. E quanto mais longe esse elétron estiver do núcleo, mais forte ele é, mais energia ele tem. Porque daí está escapando da força dos prótons e dos nêutrons do núcleo, que são muito pesados, inclusive. E uma técnica que pode ser usada, pessoal, para vocês descobrirem a quantidade de nêutrons que há em um átomo, vocês pegam um número da massa. Eu vou explicar mais ou menos o que é isso, o número da massa e o número atômico. Na tabela periódica, que tem cada elemento químico, eu acho que vocês já devem ter visto um número em cima de um elemento químico e aí tem um número na parte de baixo. O número que está na parte de baixo é o número da massa. O número da massa é resultado da soma dos prótons e dos nêutrons de um átomo. E também tem um número de prótons, né, que é representado pelo número atômico, chamado de Z também, né? O número da massa é chamado de A, o número atômico chamado de Z, na tabela periódica. E aí esse número atômico ele se encontra em cima de cada elemento químico. Ele representa a quantidade de prótons no núcleo. Então, pessoal, para vocês descobrirem a quantidade de nêutrons, né, é uma continha matemática básica. Só vocês pegarem a massa, o valor da massa do núcleo, que está sendo especificado embaixo de cada elemento químico da tabela periódica, e aí vocês pegam e subtraem esse valor do valor da quantidade de prótons. Ou seja, vocês vão pegar o número da massa menos o número atômico. Daí vocês conseguem descobrir a quantidade de nêutrons. Cada elemento químico ele possui uma quantidade de prótons. Ele possui uma quantidade de prótons específica que os numera na tabela periódica. E também, às vezes, dependendo do elemento químico, ele pode até diferenciar na quantidade de nêutrons. E essas diferenças nos nêutrons são chamadas de isótopos, ou seja, diferenças assim na quantidade de nêutrons dependendo do átomo do elemento químico. Cada elemento químico acho que possui a sua quantidade de nêutrons, né? E existem versões até mesmo do mesmo elemento químico que possui quantidades de nêutrons diferentes no núcleo, apesar de ter a mesma quantidade de prótons. E isso daí é o que chamamos de isótopos. E é isso, pessoal. Também tem os elétrons, né? Deixa eu tentar me lembrar da forma. Como é que é? Os elétrons ainda não foi especificado. Eu não estou lembrado como é que é, pessoal. Que você faz a conta dos elétrons. Mas é isso, pessoal. Então, quem gostou do vídeo aí, sobre a minha explicação. Ah, sim, pessoal, esqueci de falar um pouquinho mais sobre o modelo de Thomson. Espera ainda, só espera um pouquinho. No modelo de Thomson, ele trabalhava até com eletricidade. Aí ele tinha soltado um feixe de elétrons por um tubo de metal com gases. E aí aconteceu que ele fez uma descoberta, né? Ele descobriu a partícula do próton, né, e do elétron. Ele fez essas descobertas e pronto, pessoal. Eu já fiz a explicação aqui e muito obrigado quem gostou da minha explicação toda aqui nesses 9 minutos. E vocês deixem um like aí, inscrevam-se no canal, comentem. E tchau, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.